Olá, seja muito bem-vindo à série 7 questões comentadas CESP. Esse é o segundo vídeo, é o segundo episódio dessa série. Eu vou comentar com você passo a passo a segunda questão. Na aula passada, nós corrigimos uma questão acerca de substituição dos pronomes oblíquos. Se você não viu o episódio número 1, eu recomendo fortemente que você assista, pause esse vídeo agora, assista ao episódio 1 e depois você volta aqui para assistir a essa segunda parte, esse segundo episódio. Na questão de hoje, nós vamos falar acerca de sujeito. É uma questão que aborda a análise sintática, a identificação, na verdade, do sujeito na oração. E ela diz o seguinte: o sujeito da oração também aceita trabalho. Esta é a oração que o CESP recortou. Essa oração está lá na linha 20, está elíptico e se refere a Amadeu Amaral Júnior, linha 18. O que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Então aqui, eu não sei se você percebeu, nós temos dois elementos, dois assuntos importantes na língua portuguesa, principalmente se você vai fazer a prova do CESP. Quais são esses dois assuntos? A identificação do sujeito da oração. Isso é muito importante, porque identificando corretamente o sujeito da oração, você tem muito mais chance de acertar a concordância verbal. Quando o CESP fala o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular, ele basicamente está falando de concordância entre o verbo, concordância verbal, portanto, entre o verbo e o sujeito da oração. Então, são dois assuntos muito importantes, repito, que você deve dominar se você vai fazer uma prova do CESP. Então, nós devemos, é lógico que, dividir ou fragmentar essa questão em duas partes. Vamos à primeira. O sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico. Bom, o que é de fato um sujeito elíptico? É um sujeito oculto, é a mesma coisa do sujeito oculto, do sujeito desinencial. É aquele sujeito que não aparece na frase, mas ele é facilmente identificado pelo contexto. Então vamos a essa oração, está na linha 20, aqui, linha 20, vamos só demarcar esse texto e o referente é Amadeu Amaral Júnior, está na linha 18 aqui. Então agora a gente pode fazer a leitura. Ele diz assim: Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão, dormido. Também aceita trabalho. Então, nós temos aqui essa forma verbal, aceita. Eu faço a pergunta para esse verbo, para identificar o sujeito da oração. Quem aceita esmolas? Amadeu Amaral Júnior é o sujeito da forma verbal aceita. Mas nós temos numa outra oração a forma verbal, novamente, aceita. Então, a gente precisa fazer o mesmo processo de identificação do sujeito. Também aceita trabalho. Quem aceita trabalho? Perceba que eu consigo, pelo contexto, identificar que é o Amadeu Amaral Júnior. Então, resumidamente, Amadeu Amaral Júnior aceita esmolas, Amadeu Amaral Júnior também aceita trabalho. É dessa maneira que você precisa pensar. Mas, nesta oração, também aceita trabalho, o sujeito não aparece na frase. Ele é, portanto, um sujeito oculto ou, como a banca falou, um sujeito elíptico. É a mesma coisa.
E pelo contexto, a gente consegue perceber que a forma verbal aceita se refere, como eu falei anteriormente, ao Amadeu Amaral Júnior. Logo, a número 2 tem o comando certo. O sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico, ou seja, está oculto e se refere a Amadeu Amaral Júnior, o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Justamente, Amadeu Amaral Júnior, eu poderia perfeitamente trocar pelo pronome de terceira pessoa do singular, ele. Ele também aceita trabalho, o que justifica o emprego da forma verbal na terceira pessoa do singular. Número 2, portanto, tem o comando certo. Uma questão bem prática, bem simples, mas que você precisa ter cuidado para entender principalmente o comando da questão. Para perceber o que o SESP está cobrando aqui. Além da identificação e classificação do sujeito, o SESP também cobra a concordância verbal. São dois assuntos, como eu falei no início desse vídeo, muito importantes. E é lógico que você precisa dominar cada um deles. Então essa é a segunda questão da série 7 questões comentadas SESP. Se você quiser saber um pouco mais sobre como o SESP costuma cobrar esse tipo de questão nas provas, quais são os comandos mais cobrados pelo SESP, quais são as matérias que você realmente deve estudar, será que você deve estudar toda a gramática? Será que você precisa realmente dominar todo o conteúdo que aparece no edital? Bom, se você tiver dúvidas, se você não sabe muito bem como estudar para o SESP, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar nesse link, colocar o seu e-mail, que você vai se inscrever na minha lista VIP. Nessa lista eu vou falar especificamente sobre o SESP. Você vai receber mais dicas, mais macetes, mais orientações sobre como você deve estudar corretamente para o SESP. Então, basta você clicar aqui na descrição desse vídeo, você vai para uma outra página, nessa página você insere o seu e-mail e pronto, você vai participar da minha lista e eu vou começar a mandar para você muitas dicas e muitas informações adicionais sobre o SESP. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo fortemente que você também se inscreva no canal. Você vai receber em primeira mão os próximos vídeos, os próximos episódios. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!